minha primeira experiência com teatro foi logo no início da adolescência, meio puberdade assim. Eu era muito tímido, muito, não era uma coisa que eu nunca me imaginaria fazendo. Aí um primo meu, o Ian, viu que ia ter umas aulas de teatro, né, do grupo Arte de Viver, e ele me arrastou praticamente forçado e me convenceu a fazer, eu fui fazer. Foi difícil, eu lembro que no primeiro ano eu só topei entrar no palco porque a peça não tinha fala, de tanta vergonha que eu tinha. Mas superado esse primeiro momento, eu comecei a me apaixonar por teatro cada vez mais, entrei firme no grupo, eu fiquei 8 anos no grupo Arte de Viver. Eu entrei na faculdade, em Ciências Sociais, e por conta de trabalhar, estudar, não deu mais tempo, eu fiquei afastado, por um bom momento. Depois que eu terminei a faculdade, aí eu comecei a dar aula, né, de Sociologia, História, várias escolas, e comecei a fazer o mestrado em Educação. E na hora que eu fiz o mestrado em Educação, eu comecei a me interessar muito por leituras de criatividade, né, de aprendizagem, e esse estudo sobre criatividade acabou me levando para uma curiosidade sobre o improviso teatral, que é uma coisa que eu já gostava, já tinha um interesse, gostava de ver, e ficava me questionando, né, como esses caras conseguem criar cenas na hora, e parece muito criativo, e todo mundo ri, e é incrível. Foi aí que eu fui buscar para ver se tinha alguma formação, se tinha algum curso, alguma oficina, e eu só encontrei em São Paulo. Não encontrava aqui na região de maneira nenhuma, e aí eu fui para lá. Isso foi comecinho de 2014 que eu iniciei essa pesquisa no improviso. Depois que eu fiz o primeiro curso, que foi com Adriana Ospina, que é uma improvisadora colombiana muito legal, aí eu me apaixonei, e toda vez que eu conseguia um final de semana que tinha um curso intensivo, ou que eu tirava férias, eu ia passar uma semana em São Paulo, 2, e fiz as oficinas que tinham lá disponíveis para fazer. Então, fiz com o Márcio Balas, com Alan Benatti, o Gustavo Miranda, são grandes mestres assim do improviso. Aí eu chamei um amigo meu, que é o Tainá de Azevedo, né, que também está comigo na Companhia Improvisória, e falei, cara, você tem que ver isso, vamos fazer, você vai gostar. Ele também era do teatro, também tinha feito a adolescência inteira. E aí o Tainá topou, foi fazer alguns cursos lá, e chegou num ponto, que era final de 2015, que a gente estava tão instigado pela linguagem do improviso, que a gente falou, ou a gente dá um jeito de fazer isso em Araraquara, ou a gente muda para São Paulo, né? E aí decidimos inscrever um projeto na Casa da Cultura, para fazer uma turma de improvisação, o projeto foi aprovado, e a gente conseguiu começar o curso. E usando todo o material que a gente tinha das oficinas. Trouxemos o Alan Benatti para cá, para dar uma oficina também, e com esse material a gente foi. E aí deu certo. A gente está estudando, estou concluindo uma formação profissional em teatro pelo Senac, para obter o DRT, e está rolando bem legal. Na companhia de teatro, nós somos hoje em 10, né? A gente começou com um número um pouco menor do que isso, e aos poucos foi absorvendo alunos dos cursos que se interessavam bastante em fazer. A gente está com esse elenco fixo já faz mais de um ano, e a gente não chama de ensaio, a gente chama de treino. Porque no improviso, como é sempre novo, não dá para falar que a gente vai ensaiar a nossa peça, porque ela sempre vai ser diferente. Então a gente treina 6 horas por semana, e além disso também temos o curso aqui da Casa da Cultura, que geralmente começa em média de 20, 25 alunos e acaba terminando com 15, 20. Então agora tem uma turma que vai concluir no final desse ano e vai apresentar, né, uma peça totalmente improvisada. Os alunos estão com bastante medo, porque eles não sabem o que vai acontecer, nem a gente, mas é sempre assim. E a Companhia Improvisória, a gente tem um espetáculo que se chama Feito na Hora, que é um espetáculo de jogos de improviso, que é o que mais se costuma trabalhar em improvisação, que é um padrão, assim, é um mais popular, uma improvisação mais popular, que é a comédia de improviso. Aí a gente pega sugestões do público
e tem um mestre de cerimônias. Esse mestre de cerimônias, ele dá desafios para os atores, então vocês só podem jogar essa cena falando tantas palavras de uma vez. Ou a partir de agora vocês vão improvisar a partir dessa sugestão, mas falando num determinado gênero, num gênero de aventura e fantasia, ou num gênero detetive. E para isso a gente precisa conhecer do que a gente está fazendo, né? Sempre vai ter erro, esse é um elemento natural, clássico do improviso, se aproxima nesse sentido da linguagem do clown. O fracasso é importante para o improvisador, porque o fracasso para nós é um presente. Quando eu fracasso na cena, isso fica claro, isso passa a ser um motor, algo que me move para dar uma continuidade. E para o outro que está comigo, jogar com esse erro, aceitar que ele aconteceu e a gente construir coletivamente. A improvisação teatral, ela está presente no teatro desde sempre. Não é que não se fazia improviso antes. Sempre se usou o improviso como uma forma para o ator se capacitar. Então, nos estudos de Stanislavski tem muitos exercícios de improvisação, a Viola Spolin tem muitos exercícios de improvisação, que é para ampliar o potencial do ator de fazer as cenas, de se desenvolver dentro da profissão e dentro da técnica. O que é um pouco mais recente é a improvisação como espetáculo. Então, apesar de, na maioria dos grupos de teatro, a gente ter exercícios de improviso na sala de ensaio, a improvisação como espetáculo, a gente vai improvisar no ensaio, vai improvisar no treino, mas aí a gente vai chegar no espetáculo e vai falar, hoje a gente não sabe o que vai fazer. Apesar da gente não saber o que vai fazer, a gente sabe o que está fazendo. É uma frase do Guilherme Tomé. O principal princípio, a regra de ouro do improviso é a regra do sim. Eu preciso dizer que sim para as propostas que me são feitas no palco para que a história avance. Se a gente imaginar o Harry Potter, que recebeu uma carta convidando para ir para uma escola de bruxaria, e ele falasse, não estou com vontade, não ia ter história para contar. Assim como o Luke Skywalker recebesse um convite para lutar pela rebelião, e ele falasse, não, as coisas estão melhor do jeito que elas estão. Não ia ter história para contar. Então os improvisadores se treinam para aceitar aquilo que meu colega de cena está tentando me dizer. E aí a gente passa por um segundo princípio que é a escuta. Eu preciso ouvir, eu preciso treinar para entender o que ele está me dizendo com as palavras, mas com o corpo e com as emoções dele. Então é um momento de se comprometer-se com o aqui e o agora. No improviso eu preciso estar totalmente disponível para a cena, para o meu colega e para o que está acontecendo. E aí a gente se juntando esses elementos é que a gente faz essa construção coletiva. Normalmente, quando a gente vai ter uma ideia, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples, mas a gente se julga. Eu tenho uma ideia e eu penso, ela não é boa o suficiente. E aí ela trava. Se você tiver esse tipo de pensamento no improviso, você no palco não vai conseguir apresentar. Então existe o pai do improviso teórico, a gente pode dizer, que é o Keith Johnston, e ele tem como um mandamento, seja você mesmo, seja ordinário, seja mediano, seja comum. Não busque ser interessante, ser engraçado, ser criativo. Só vai no fluxo das suas próprias ideias, deixa o que você tem aparecer, porque o que você tem, quando somado com o que os seus colegas têm, vai criar algo totalmente novo e totalmente criativo automaticamente. No doutorado, eu tive essa ideia de trazer o teatro de improviso para fazer um diálogo com a educação, com a sala de aula, especificamente com a parte de educação democrática, porque a improvisação, ela aponta caminhos e aponta congruências, convergências para aquilo que a gente precisa para a democracia funcionar e para a educação política. No sentido de, eu preciso ouvir a pluralidade de ideias que está presente na sociedade, eu preciso que essas ideias conversem sem que haja uma ideia autoritária que manda em tudo, e a soma dessas ideias constrói uma democracia. No geral, Araraquara é uma cidade que tem uma tradição cultural. A gente tem o Zé Celso, o Luiz Antônio Martinez Correia, o Wallace Leal, a gente teve grandes nomes aqui
que são ainda reconhecidos no Teatro Nacional. A Companhia Improvisória tem sido bem recebida pelo público da cidade. A gente normalmente tem feito nossas apresentações no Espaço do Boneco, mas também fizemos aqui no Wallace, fizemos no Instituto, em outros, no Cais do Porto. E sempre o público está comparecendo, está gostando, está dando um feedback positivo. Então a gente pretende continuar com o nosso espetáculo de jogos, que é o Feito na Hora, mas agora a nossa pesquisa está tomando uns rumos um pouco mais profundos, no sentido de pensar a improvisação que a gente chama de long form. Essa improvisação de jogos, ela é de formato curto, as cenas são sempre curtas, de 3 a 5 minutos. A improvisação long form, ela prevê contar uma única história num espetáculo inteiro. Então a peça pode ter 1 hora onde a gente conta uma única história, onde a gente conta histórias mais longas que se ligam uma com a outra. Como se fosse realmente uma peça de teatro tradicional, sem a interferência de um mestre de cerimônias, mas com os atores desempenhando esses papéis. Para o público que está vendo, às vezes parece que é muito mais fácil, porque não tem um mestre de cerimônias dizendo troca ou leia uma frase, mas na realidade é muito mais difícil, porque a gente precisa entrar nos personagens com muito mais profundidade, então a gente precisa pensar numa improvisação que alcance níveis emocionais mais concretos, níveis psicológicos dos personagens e a nossa capacidade enquanto dramaturgos. Porque no improviso você não é só o ator improvisador, mas você escreve a história que você está criando no momento. Para quem quiser conhecer a Companhia Improvisória e conhecer improviso, a oportunidade mais próxima é dia 1 e 2 de dezembro. A gente vai estar no Espaço do Boneco, vamos fazer 4 sessões, são as últimas sessões do ano do espetáculo Feito na Hora e vocês vão adorar. Vão lá. Mesmo se vocês não gostarem, vocês vão ver a gente errando. Então, vocês se divertem com o nosso fracasso. Nós temos uma página no Facebook, facebook.com/improvisória, e uma página no Instagram, que é @ciaimprovisório. Os diretores da companhia, que sou eu, Danilo Forlini, estou lá no Facebook, e também o Tainá de Azevedo, a gente ministra cursos e oficinas de improvisação. Então a gente sempre dá uma oficina aqui na Casa da Cultura, que é regular, que provavelmente vai começar no ano que vem, lá para fevereiro. Então em janeiro fique esperto para as inscrições. Teatro é essencial. Eu gosto muito do Augusto Boal, que é o criador do Teatro do Oprimido, e entre outras formas, um teatrólogo, diretor, reconhecido mundialmente, e ele fala muito da capacidade que o teatro tem de transformar a sociedade. O teatro ele não é meramente uma reprodução daquilo que a gente está vendo na vida real no palco. Ele é uma representação. E os elementos que eu escolho para tirar da realidade e mostrar aqui no palco, às vezes de outras maneiras, podem clarear para as pessoas, podem ressoar nas pessoas de maneira que elas não encontrariam de outra forma. Então, nesse sentido, a arte ela é essencial para que a gente alcance uma formação integral do indivíduo. E aí eu trago a experiência com a educação também, de ter vivenciado várias escolas, que não é meramente o conteúdo e a reprodução de conteúdos que vai dizer o quanto alguém consegue ser inteligente ou refletir sobre a vida, ou ter uma inteligência interpessoal, uma capacidade de se colocar na vida significativa. A gente precisa ampliar os nossos horizontes pela arte, pelo teatro, pela música, pela pintura, pelo cinema, porque tem muita coisa potente aí. Eu posso dizer que mesmo tendo uma faculdade em Ciências Sociais com um estudo muito grande e um mestrado e agora fazendo um doutorado, eu posso dizer com tranquilidade, de longe, que a minha formação como ser humano veio das oficinas de teatro que eu fiz, veio das peças de teatro que eu fiz. Porque elas me permitem inverter papéis, me colocar no lugar de personagens e pessoas que eu não estaria e conseguir, pelo menos por um momento, olhar o mundo por outros olhos. Eu acho que isso cria empatia, isso cria alteridade. Em momentos como o de hoje, que muitas vezes existe uma intolerância e um individualismo onde eu só consigo ver o mundo do meu próprio jeito e eu não me conformo que você enxerga um mundo diferente de mim e eu preciso anular a sua visão de mundo para que só a minha valha, a gente precisa de teatro. É claro que essa é uma visão enviesada de alguém que está por dentro, mergulhado no estudo,
mas se eu puder falar para as pessoas, façam teatro, façam improvisação teatral, vão no cinema, frequentem as coisas que tem aqui em Araraquara, por favor, né? Vão em todas as peças de teatro, não quer ir na companhia improvisória, vai nas outras, mas não fique em casa. Acho que eu gostaria de deixar essa mensagem.